A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a missionária Marilene e hoje eu venho trazer as histórias bíblicas. Vamos contar a história de Jó, amém? Jó foi um homem que enfrentou grandes sofrimentos e perdas, mas, apesar de tudo, permaneceu confiante e fiel a Deus. O livro de Jó no Antigo Testamento conta-nos a história deste homem, bom e correto, temente a Deus, que resistiu à perda de todos os seus filhos, dos seus bens materiais, dos seus empregados e até da própria saúde, sem nunca perder a sua fé. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e correto, temente a Deus, e que se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu patrimônio era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele também tinha muitíssimos servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E seus filhos iam nas casas uns dos outros para fazerem banquetes, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, acabando-se o revezamento dos dias dos banquetes, Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada para apresentar holocaustos conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. E assim Jó fazia todos os dias. E um certo dia, os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Pois não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: por acaso Jó teme a Deus em troca de nada? Por acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo quanto ele tem? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e seu patrimônio. Gado tem crescido sobre a terra, mas estende agora tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás que se ele não te amaldiçoa. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente não estenda a sua mão contra ele. E Satanás saiu diante da presença do Senhor. E sucedeu que um dia que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e disse: enquanto os bois estavam arando e as jumentas se alimentando perto deles, eis que os sabeus atacaram e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro e disse: os caldeus formaram 3 tropas, e atacaram os camelos e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, veio outro que disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. E eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou sua capa, rapou sua cabeça e, caindo por terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele perdeu todos os seus animais e as suas terras, e o mais triste, todos os seus filhos morreram. No mesmo dia, ele ficou muito doente, com tumores e feridas dolorosas por todo o corpo. Mesmo enfrentando tudo isso, o patriarca não culpou a Deus. Sentia uma profunda tristeza e não entendia o motivo de aquela situação estar a acontecer, mas continuou a confiar no Senhor. Vieram alguns amigos de Jó para visitá-lo e disseram que ele deveria ter feito algo errado para merecer tanto sofrimento. No entanto, ele sabia que não tinha cometido nenhum mal. Mesmo assim, começou a questionar-se
por que razão Deus permitiria que aquilo lhe acontecesse, desejando profundamente que o Senhor lhe explicasse a razão de tantas dores e aflições. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom, amaldiçoa este Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Ou então, você fala como uma louca mulher. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Depois de um tempo, Deus falou com Jó de uma forma muito especial. Deus fez Jó entender que existem muitas coisas no mundo que nós não entendemos, mas que Ele é sábio e está no controle de tudo. Deus mostrou que Ele estava cuidando de Jó, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Por fim, Deus abençoou Jó de novo e ficou curado. Deus restituiu Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. E além disso, deu-lhe mais filhos e fez com que ele vivesse muitos anos, mais feliz e mais próspero do que antes. A história de Jó é um convite a refletirmos sobre nossas atitudes perante as aflições inesperadas da vida. Ela nos ensina que mesmo nas dificuldades devemos confiar em Deus, porque Ele sempre cuida de nós e tem um plano para as nossas vidas, mesmo quando não entendemos o que está a acontecer. Amém? Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.